O Fórmula 1 de rua, se ele tivesse sido produzido, ele teria revolucionado o mundo dos supercarros. Meus grandes amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Automotivando. Eu sou o Sérgio Paulo, fanático por carros. E hoje eu vou falar para vocês do carro que, se tivesse sido produzido, ele teria revolucionado o mundo dos supercarros. O Fórmula 1 de rua, o Yamaha OX-99. Empresa fascinante. No final do século XIX, ela começou as suas atividades como uma empresa que fazia instrumentos musicais. Por isso, até hoje, a Yamaha tem como símbolo 3 diapasões. E ali no decorrer da sua existência, a Yamaha foi diversificando suas atividades, trabalhando em vários campos de atuações diferentes, entre eles produção de motores, produção de veículos, principalmente motocicletas. E foi com a produção de motos que a Yamaha ficou famosa. Em 1989, a Yamaha decide entrar na Fórmula 1 fornecendo motores. E a gente sabe que quando um grupo de engenheiros se reúne e começa uma conversa com as palavras "e se a gente?", "e se nós?", aí a gente que gosta de carro já sabe que vem coisa boa aí, né? Então em 1991 a direção da Yamaha se organizou e falou: e se nós pudéssemos oferecer ao mundo um supercarro com a tecnologia da Fórmula 1 que nós usamos hoje? Só que nesses primeiros anos de Fórmula 1 da Yamaha, o desempenho ali na Fórmula 1 não estava muito bacana não era aquilo que a gente podia chamar de sucesso. Mas a ideia era boa e eles resolveram tocar a ideia para frente. Contrataram uma empresa alemã, falaram da ideia e essa empresa alemã apresentou o desenho. O problema é que a Yamaha não gostou. E o motivo era bem bacana, porque o carro que eles apresentaram, o desenho para esse carro que eles apresentaram, era muito similar aos carros esporte da época. E não era bem isso o que a Yamaha estava buscando. A Yamaha queria mostrar que, já que é um carro assim de alta tecnologia, que ia trazer a Fórmula 1 para as ruas, o design teria que ser algo completamente diferente. Então o que eles fizeram? Foram até uma empresa chamada IAD, que é uma empresa britânica de assessoria de engenharia automotiva. Ali na IAD, o japonês Takuya Yura foi o responsável pelo design e ele desenvolveu algo fascinante, do jeito que a Yamaha queria mesmo, mas com um detalhe: ele fez um carro para uma pessoa só. O carro era monoposto. A Yamaha falou para ele que queria que o carro fosse 2 lugares. E numa alusão à posição do garupa nas motos, a Yamaha sugeriu que esse lugar do passageiro fosse atrás do piloto. Acabou que no desenho final eles optaram por uma posição do passageiro um pouco atrás do piloto, à esquerda, e o passageiro ia ali bem encolhidinho, quase em posição fetal, porque esse carro era mais voltado mesmo para o piloto. Apenas um ano depois, já lá no começo de 1992, a IAD já apresentava um protótipo rodando e o carro era fascinante, fabuloso. Ele tinha um motor OX-99, um motor novo que a Yamaha tinha desenvolvido, V12, 3.5, com a potência reduzida para 400 cavalos, para poder ser usado na rua. E na época era uma cavalaria muito grande. Mas o que realmente chamava a atenção no carro era o design. O que era comum na época eram grandes aerofólios traseiros, um spoiler traseiro bem grande, e eles fizeram o carro sem o aerofólio traseiro, com um design muito bonito, e colocaram essa asa, que geralmente é traseira, na dianteira. O carro também tinha o cockpit no formato de bolha, lembrando muito os caças. E tanto esse design de bolha quanto a posição do passageiro que eu mencionei antes foi inspirada nos carros de esporte protótipo, especialmente os do Grupo C daquela época. Com 1.150 quilos, o carro tinha carroceria em alumínio, muito bem desenhada, chamava bastante atenção. Ao invés de 2 portas, a própria bolha atuava como porta e ela basculava para a direita.
O cockpit por si só era uma obra de arte, todo analógico, naquela época não tinha esse lance da eletrônica embarcada, né? Então o carro era cheio de reloginhos, câmbio manual de 6 marchas e ali a alavanca de mudança bem junta do piloto, feita em alumínio, já dava aquele ar de sofisticação e de alta tecnologia. Um outro detalhe que chamava muito a atenção era o formato quadrado do volante, pelo menos embaixo, para o volante não bater nas pernas do piloto, igual já eram os carros de Fórmula 1 ali do início dos anos 90. A traseira era bem limpa e tinha 4 lanternas traseiras. E mais tarde, esse design ia aparecer no McLaren F1. Só que ali em 1992 mesmo, começaram os problemas. A IAD já tinha feito 3 carros, mas estava tendo algumas discordâncias com a Yamaha sobre o orçamento do veículo. A Yamaha então decide tirar o projeto da IAD e entregar para a Y Technology, que é uma empresa da própria Yamaha. Já desgastada com todos esses problemas, a Yamaha fala para a Y Technology que eles teriam 6 meses para terminar de desenvolver o carro, ou então eles iam cortar tudo. Acabou que o projeto foi sendo estendido até 1994, mas não passou daí. Ali mesmo ele morreu com apenas 3 unidades produzidas anteriormente pela IAD. O problema é que o mundo estava entrando em crise financeira e essa crise financeira atingiu o Japão em cheio. A Yamaha percebeu que não ia ter mercado para esse carro no mundo de crise, já que o carro ele ia chegar pertinho de $1 milhão ali. Seria um carro muito caro. Infelizmente, o carro não foi produzido, o projeto foi abortado e o Yamaha OX-99 é pouco conhecido hoje, mas ele certamente marcou a história como o primeiro Fórmula 1 de rua. E nessa época aí, em torno de 1994, caladinho ali o Gordon Murray estava trabalhando no McLaren F1 e esse sim veio para revolucionar o mundo dos superesportivos. E o McLaren F1 então foi considerado o Fórmula 1 de rua. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a maravilha de projeto que teria sido esse Yamaha OX-99. Foram feitas só 3 unidades, uma na cor da carroceria mesmo, não recebeu pintura, mais tarde ela foi restaurada e pintada de verde. Depois a IAD fez um vermelho e fez um terceiro preto. Então o mundo só tem essas 3 unidades. Muita gente fala, pô, mas tanta tecnologia, 1.150 quilos e 400 cavalos. Gente, hoje isso não é muita coisa. Mas vamos pensar aqui, o carro tinha freios com discos de aço, o carro tinha a carroceria em alumínio. Imagina você se esse carro tivesse sido lançado. Com certeza, com o tempo, eles iriam lançar outras versões melhoradas, coisa que é muito comum entre superesportivos. Vamos pegar a Bugatti, por exemplo, né? Lançaram o Veyron e depois lançaram a versão Super Sport do Veyron e vão melhorando. Então imaginem que o OX-99 tivesse seguido por esse caminho mesmo, tivesse sido produzido e as pessoas fossem melhorando esse projeto. Ele poderia ganhar a carroceria toda em fibra de carbono, ficado ainda mais leve, ganhado freios carbono cerâmicos, então seria um carro fantástico e com certeza se ele tivesse sido produzido haveria um aumento na potência. Imagine esse carro com 550 cavalos, 600 cavalos, V12 aspirado. O carro então entrou para a história como uma tentativa japonesa de ter um Fórmula 1 de rua, dono de um design que dividiu muitas opiniões, mas está aí para vocês a história resumida do Yamaha OX-99-11, um carro com esse nome tão estranho quanto o próprio design. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito e pessoal, até o próximo vídeo.